Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma live. Sabine Spielheim, uma visionária na educação e na psicanálise. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Vamos lá então. A sequência da live anterior, que a gente estava apresentando aqui os volumes 1 e 2, na verdade o 2, né, que está sendo lançado agora, da obra da Sabine Spielheim. A Renata Ulle Kronberg é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapien, onde é professora convidada, formada em Psicologia e Filosofia pela USP, onde fez mestrado e pós-doutorado. Professora convidada do curso de Teoria Psicanalítica do COGEA da PUC. Oi? Oi? Tá me escutando bem? A tua conexão está cortando. A tua conexão está cortando. Pessoal, se cair, a gente encerra e começa de novo, tá bom? A tua conexão está cortando. Tu tá no Wi-Fi ou tu tá no 4G, Rê? Você está paralisado agora. Não estamos te vendo. Quer dizer, eu estou te vendo, mas você está parada. Renata saiu. Eu vou reenviar o convite para ela. Isso faz parte, pessoal. É comum isso acontecer. Vamos ver se dá certo agora. Vamos ver se dá certo. Pessoal, a live de hoje ela é super importante, porque a gente vai falar um pouco sobre o pioneirismo da Sabine Spielheim na própria psicanálise. Eu vou enviar o convite para a Renata. Renata, o convite está enviado já. Basta você aceitar e entrar, senão você me reenvia o convite, tá? Senão eu entro novamente. Né? Tem várias curiosidades da obra, tá, pessoal? Eu estava aqui apresentando um pouco o currículo da Renata, né? Ela é membro do GBS Sador Ferenczi. Opa, voltou. Agora sim, tua internet tá boa. Tua internet tá boa, Renata? Tu tá parando, tá paralisando. A tua internet tá boa? Tá no 3G ou tu tá no Wi-Fi? Ai, a internet, é a internet. Oi, Renata, a tua internet está caindo. Está congelando para nós aqui. Você está no local perto de onde fica o aparelho do Wi-Fi? Pessoal, boa noite. Ai, pessoal, essas quedas da internet é uma coisa de louco, né? Mas vamos lá. A gente supera aqui. Não sei se vocês assistiram a live com Ó, ela saiu de novo. Com a Maria Lívia Torinho Moreto, ela caiu umas 50 vezes durante a live. E depois com a Glória, ela entrava e saía. Né? Mas isso é da internet mesmo. Né? Tem que ser uma boa conexão para a live poder operar bem. Então, eu estava falando, deixa eu acabar de apresentar ela, autora dos livros Paranoia, Cena Incestuosa, Abuso e Violência Sexual, e Sabine Spielheim, uma pioneira da psicanálise, obras completas, volumes 1 e 2. Pessoal, eu vou reenviar o convite para a Renata. Se porventura, tá, não der certo, pessoal, a gente para a live e reinicia. Isso já aconteceu 1 milhão de vezes. Boa noite. Boa noite, Daisy. Daisy tá me devendo uma resposta. Eu te enviei uma mensagem, não fui respondida até o presente momento, viu? Te enviei o convite, você recebeu, basta aceitar e entrar novamente na live. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no Zap Web. Vamos ver o que diz aqui.
Pessoal, vocês estão. Só me dá um retorno aqui. Vocês estão me vendo bem, pessoal? A minha internet. Renata, eu tô aqui. É a tua internet que tá caindo. Tu está conectada no Wi-Fi ou tu estás conectada? Tira o fone, tira o fone. Vou tirar o fone. Tira o fone. Eu já mudei de internet, tá? Tá, vamos ver se... Vamos ver se funciona. Pelo menos eu tô te ouvindo, né? Não, perfeito. É que você ficou intermitente. Você entrava e saía, caía, desaparecia, ou a tua imagem ficava congelada. Tá? Por exemplo, eu agora não tô vendo você. Pois é, você não está me vendo? Pessoal, vocês estão me vendo? Pessoal, vocês estão me vendo? Sim, o pessoal está me vendo. Então é um problema com a tua conexão. Você quer que eu ponha os dados móveis? Se melhorar, por que não? Tenta colocar nos dados móveis. Se não... Mas da outra live não ficou caindo assim, né? Você está no mesmo local? Não, eu estou em São Paulo. Não sei o que acontece, porque a internet aqui é mais forte, né? Bom, mas agora tá indo bem, tá? Renata... Tá bom, eu só não tô te vendo. Mas se você tá me ouvindo e todo mundo tá me ouvindo e me vendo... Não, a gente tá te vendo e tá te ouvindo super, super bem. Tá bem? Infelizmente eu não tô te ouvindo. Tá, você não tá me vendo, tá bom. Então tá bom. Renata, vamos lá. Ficaram vários pontos em aberto, a tema da live passada, sobre a Sabine Spielrein. E a ideia hoje é a gente trabalhar um pouco o pioneirismo dela na psicanálise e na educação, né? Eu queria trazer uma curiosidade ao público daquela maleta que foi encontrada na década de 70 em Genebra, em que continha a correspondência entre a Sabine Spielrein, Freud, Jung e vários outros psicanalistas. Conta um pouquinho da história para nós, porque de alguma maneira o encontro com essa maleta reabre o interesse sobre a obra da Sabine Spielrein, que, pessoal, durante muito tempo ficou esquecida dentro da própria história da psicanálise. Renata, contigo a palavra. Fala um pouquinho da história da maleta e sobre o pioneirismo dela na psicanálise e na educação. Conta um pouquinho. Sim, agora estou te vendo, que coisa boa. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar falando de novo sobre... Não, mas eu fico orgulhosa, né? Ficar feliz em viver, né? Então, muito obrigada. Obrigada pelas pessoas que estão interessadas, assistindo. Eu queria, em primeiro lugar, contar que os livros, a obra completa, volume 1 e volume 2, já estão disponíveis para pré-reserva no site da Blucher, né? Então, quem se interessar por essa história e pelos escritos dela, né, vai poder, então, ter acesso às publicações. Eu espero que ainda esse mês, mas já está em pré-reserva. Bom, a história da maleta é onde tudo começou, né? Como eu contei da outra vez, essa maleta foi descoberta e enviada pelo Georges Montier quando a Faculdade de Psicologia mudou em Genebra do Palais Wilson, onde era a primeira, né? Onde o Instituto Rousseau se mudou em primeiro lugar para o Palais Wilson, foi a primeira faculdade de psicologia, e foi quando houve essa mudança eles descobriram esse baúzinho, o sobrinho do Paparé. Só uma curiosidade. Ela conheceu o Piaget quando foi trabalhar no Instituto Jean-Jacques Rousseau. Sim, conheceu, mas... Para quem não acompanhou a live anterior, a Sabine Spielrein foi analista do Jean Piaget, viu, pessoal? Sim, ela foi analista do Jean Piaget, e justamente isso no Instituto Rousseau, que era no centro antigo de Genebra,
e depois mudou para o Palais Wilson, que era o lugar onde foi feito o armistício da Primeira Guerra Mundial. E essa maleta descoberta foi encaminhada para o Aldo Carotenuto, então enviou, publicou o diário de uma secreta simetria, porque ele já tinha suspeitado da importância de Sabine Spielrein para o Jung. E a análise do Piaget, feita pela Sabina no Instituto Rousseau, onde ela chega junto com ele, ela foi feita, foi descoberta porque o próprio Piaget, em 1972, falou para o William Maguire, que era o cara que estava organizando. O Piaget falou para o William Maguire, que era o cara que estava organizando a correspondência Freud e Jung. Então, o Piaget disse, Sabine Spielrein foi a pessoa que me analisou. E depois ele fez uma entrevista com um jornalista em 1977, confirmando isso, que ela tinha sido analista dele. Para quem não sabe, eu queria trazer uma curiosidade importante em relação ao próprio Piaget. O Piaget começa a produzir numa época do auge dos testes. E ele é o primeiro a subverter a lógica, introduzindo o método clínico na própria investigação das crianças. Ele tem a ousadia de passar a perguntar para as crianças qual era a lógica do erro cometido diante das perguntas que ele, né, colocava para as crianças. Tu acha que, Sabino, olha que lindo, Renata, tu acha que essa introdução dessa escuta da criança na obra de Piaget passa pela análise que ele faz com a Sabine Spielrein? Com certeza, porque analista, Piaget, nos primeiros tempos do Instituto Rousseau, ele foi analista, foi psicanalista. Ele analisou um menino autista, 3 adultos e um reverendo. E a própria mãe dele, que ficou muito revoltada com as interpretações dele, aí Piaget se decepcionou e se afastou da psicanálise. Como assim? Não, agora eu vou até cruzar as pernas aqui porque eu quero saber essa fofoca. A mãe dele, por quê? O que ele falou e por que a mãe dele se revoltou? A irmã dele conta que a mãe ficou muito revoltada com as interpretações dele, porque ele foi analisar a mãe. E aí o Piaget ficou muito... Ele foi analisar a mãe, essa parte eu não sabia. Pois é. E aí ele ficou muito frustrado, aí abandonou a psicanálise. Mas ele foi um analista. E ele começou, influenciado pela escola de Zurich, como Sabina. E eles tinham muitos pontos congruentes e coerentes sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento da linguagem, do pensamento simbólico. Só depois, quando ele começou, então, decepcionado com a psicanálise, decepcionado, assim, pessoalmente, de não ter conseguido analisar a mãe, ele vai pensar a lógica do pensamento por si só. Ao passo que a Sabina sempre vai pensar a lógica do pensamento e da linguagem a partir da psicanálise, a partir do afetivo, a partir das representações inconscientes, do funcionamento pré-consciente como consciente e consciente. Eu queria entrar num ponto cabeludo da história da psicanálise, né? Porque assim como o Piaget tentou analisar a mãe, Freud analisou a filha, né? Sim. Como é que a gente pode ler isso? Porque, veja, dentro da própria obra, uma das questões colocadas é isso. A psicanálise, de alguma maneira, trabalha, né, com, quer dizer, o que funda o laço civilizatório é a interdição do incesto. Né? Obviamente que no momento do início da história, né, em que os pioneiros estão se havendo
com a construção de uma teoria, né, obviamente que se entra numa lógica quase experimental, né? Freud fez sua própria autoanálise a partir das correspondências com o Fliess, né, que era um otorrino na ocasião, se não me engano. Mas, assim, como ler isso? Porque, assim, dentro da própria história da psicanálise, né, e dentro da história da própria Sabina, né, a marca que ficou foi, teoricamente, ela ter tido um caso com um analista. Quer dizer, eu acho que é importante abrir um pouco isso para quem está assistindo, porque como... Estou lembrando aqui do texto de 1905 do Freud, 3 ensaios, quando ele vai apresentar isso a público, está nos 5 lições de psicanálise, está no Freud Além da Alma, que Freud é ridicularizado na época, isso causa um impacto, mas até hoje, a dimensão do sexual, da sexualidade infantil, da criança perversa polimorfa, né, cria um imaginário social em torno da psicanálise absurdo, que faz com que, para alguns, né, tudo é sexo dentro da psicanálise. Eu queria discutir um pouco em relação a isso, né, porque de fato, né, assim como deve estar interditado a um médico atender a sua própria família, deveria estar interditado a um analista, né, analisar os seus, né, enfim, os seus familiares. Né? Como é que tu vê isso dentro da própria história? Eu queria discutir um pouquinho, porque me parece que é um ponto polêmico, né, e que ele reverbera até hoje e é pouco falado, inclusive. Sim. A proibição de que um analista analisasse algum familiar foi só colocada na fundação da IPA, como Associação Psicanalítica Internacional, os seus estatutos, em 1925. Não estava colocado como uma proibição. E se chegou a isso por causa dos maus efeitos das análises de familiares. Então, veja bem, Freud analisou Ana Freud, Melanie Klein analisou o filho, Hermine Helmut analisou o sobrinho que depois matou ela. Que matou, isso, que foi dramática a história da Hermine, né? Isso, que a Ana Freud só vai revelar em 1980 que ela pediu para esquecerem dela, né? Depois você tem o caso Sabine Spielhan com Jung, que, digamos assim, foi o primeiro, né? Porque foi a primeira vez que veio a público, como eu falei, o conceito de contratransferência. Freud vai elaborar a partir da relação de Sabina com Jung. E, digamos assim foi o recalque também da Sabina, do ponto de vista pessoal, que imagina-se que naquela viagem que Freud fez com Jung nos Estados Unidos, que ele desmaiou, enfim, que provavelmente... Qual das viagens você está falando? Qual das viagens do Jung? Porque ele vai né? Com Freud. Com Freud ele faz uma viagem nos Estados Unidos, em 1910. Claro que é quando ele diz que está levando a peste para os Estados Unidos, perfeito. Ele vai falar 5 lições de psicanálise. Conta-se a história de que os dois teriam trocado sonhos e análise de sonhos um do outro. E que então, assim como aparecia Sabine Spielhan, de alguma maneira, na cadeia associativa de Jung, né, Freud teria contado para Jung, por causa de um sonho, ou, aliás, Jung teria contado para Freud de que ele sabia, porque Ana Freud, a cunhada de Freud, a Mina Bernet, tinha contado que ela tinha viajado com o Freud e tinha tido relações com ele. Inclusive, parece que ela teve um aborto do Freud. Isso em 1910, 1911. Ou seja, também incestuoso. Né? Quer dizer, que... Claro, e aí depois Lacan também não faz muito diferente. Lacan também não faz muito diferente, né? Porque Lacan também...
A Catherine Miot acabou de lançar um livro, na França, pelo menos, porque eu estava morando lá, sobre isso, né? O caso que ela teve com o próprio analista, que foi Lacan. Então, veja, isso já era depois da proibição de incesto, né? Vamos dizer assim. O pessoal botou fofoca. Sim, nós estamos fazendo fofoca, mas na verdade a ideia não é deixar isso em tom de fofoca. É a gente poder discutir um pouco seriamente essa temática, porque o que acontece? Se a gente não tratar disso com rigor, isso segue acontecendo. Né? Eu acho que falar disso, dar visibilidade a isso, é também tornar isso, de alguma maneira, interditado para uma futura geração de analistas. Com certeza. Mas o interdito oficial foi apenas em 1925. Ou seja, precisou se perceber os maus efeitos da análise da própria família, os efeitos catastróficos, para haver uma interdição e uma proibição. E, sem dúvida, a Tabu teve a ver com isso. Né? Agora, Rê, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Ferenczi. Tem uma circulação nele, e o texto dele é a confusão de línguas, né? E o Ferenczi tinha uma postura de alguma maneira, realizar em ato, né? Então, por exemplo, uma certa lógica, e se eu estiver equivocado, espero que você me corrija nesse sentido, de, por exemplo, se ele achava que o paciente faltava, né, a maternagem para ele maternava o paciente. Só para apontar um pouco, tu acha que essa lógica que se coloca é uma lógica desavisada de uma teoria que estava se construindo, tá? Porque, veja, dentro da lógica do amor de transferência, percebe? Que é uma teoria que está incipiente ainda, está no início. Tu acha que isso foi algo desavisado, que capturou analistas e analisantes, né? Ou tu acha que foi algo também numa certa tentativa de descobrir os efeitos disso na própria análise do paciente? Queria escutar um pouco sobre isso. Acho que sim, acho que foi uma tentativa. A técnica ativa diferente, que depois ele mesmo vai criticar, foi uma tentativa de tentar trabalhar transferências negativas, traumas muito precoces, né? E, digamos, de terem seus efeitos, e tem ainda efeitos em determinados pacientes, né? Como, por exemplo, Sabina Spielhan usou a técnica ativa diferente na Rússia, quando ela tinha pouco tempo para trabalhar com pacientes psicóticos, né? Então, eu acho que Ferenczi trouxe muitas inovações. Fala um pouquinho para as pessoas que estão escutando o que seria a técnica de Ferenczi e de que maneira a Sabina usou essa técnica. Acho que é importante para as pessoas que estão escutando a gente. Sim. Pessoal, a Rê tá... Não, só deixa eu comentar uma coisa. A Rê está corajosamente aqui. Um problema nas cordas vocais, na corda vocal, e está aqui, né, ali no esforço absurdo de fazer a live de hoje, pessoal. Isso, um esforço vocal. Esforço vocal? Veja só, a Sabina e o Ferenczi, eles se apreciavam mutuamente. Ferenczi cita a Sabina num texto muito importante dele, que é sobre o princípio do desprazer e o sentido de realidade. Né? Sobre o sentido do desprazer e o sentido de realidade. A afirmação do desprazer no sentido de realidade, onde ele vai dizer que é só o desprazer que dá o sentido da realidade. E quando ele vai falar da pulsão de morte e da pulsão de vida, ele vai citar Sabina Spielhan e não Freud, na questão do desencantamento e da fusão pulsional. E Sabina cita Ferenczi também em dois trabalhos dela, até hoje que eu vi. O trabalho da Rússia é uma conferência que ela dá para mostrar a superioridade da psicanálise em relação à reflexologia, né? E um outro trabalho que ela vai fazer lá sobre erotismo
oral de um pequeno trabalho. E ela vai citar Ferenczi, também um trabalho de Ferenczi. Então eles se citaram mutuamente, apreciavam o trabalho um do outro. Né? Ferenczi tá, em relação ao traumatismo, Ferenczi faz uma coisa muito importante, porque ele vai dizer que... Sim, sem dúvida alguma, que me parece que é uma produção lindíssima do Ferenczi, nesse sentido. Pode falar. E eu queria que falasse um pouquinho para as pessoas que estão escutando. Importante. E ele vai falar justamente da confusão de línguas entre crianças e adultos, e ele vai falar do trauma real. E não existe só o trauma fantasiado. Né? Não existe só fantasia. Existe sim adultos, pais incestuosos, adultos que fazem uma linguagem da paixão na criança, quando a criança pede uma linguagem de ternura. Então, quando a menininha, mulherzinha do papai, pede para o papai um beijinho, um abracinho, não é para o papai responder com paixão sexual, mas com ternura, levando em conta o apaixonamento da menina naquilo que são as condições da fantasia sexual infantil. Claro. Se o adulto invade a criança com a linguagem da paixão, ele causa um trauma. E mais, não é só isso também, porque veja, quem sustenta o interdito nos laços, tanto sociais quanto familiares, são os adultos. E cabe a eles sustentar isso para a criança. Então, quando a criança entra pedindo amor, né, e se o adulto entra com excesso corporal, e aí vige a quantidade de famílias, casais, que colocam os filhos para dormir na sua cama, né, ou as mães liquidificador que vão dar um beijo na filha, quase devora, né, que eu acho que é um ponto importante para marcar que o excesso ele vem do adulto. Do adulto que muitas vezes não é interditado na relação com seus próprios filhos. O que, de alguma maneira, né, aqui retomando uma reflexão que eu gosto muito a partir do Ferenczi, que é justamente esse excesso do adulto, da libido do adulto na relação com a criança, que ela não tem condições psíquicas de dar conta, e é isso que inscreve algo da ordem do traumático. Isso. E principalmente se há o desmentido. Se há o desmentido da mãe, por exemplo. Pessoal, vocês estão escutando uma analista linda, incrível. Por favor, aprecie cada palavra que sai da boca dessa mulher. Porque eu estou adorando a discussão. Segue lá. Eu escrevi muito sobre isso no meu livro Sendo Incestuosa. Né? Abuso e violência sexual. O Ferenczi, para mim, foi uma descoberta no ano de 2000 para falar sobre o que eu percebia na violência sexual incestuosa, né? A maioria entre meninas e pais, né? 86% dos casos, né? Ou padrasto. Né? Mas por que nós vamos parar aí, Michele? Tá, volta lá. Eu vou te devolver, então. Então, a gente tá falando, a gente foi parar no Ferenczi, tá? Mas volta no ponto, tu tava falando do pioneirismo dela na psicanálise, da questão da pulsão de morte, e eu queria escutar um pouco também. A gente foi parar por causa do Piaget, que tentou analisar a mãe, aí eu fui pro Freud, que analisou a filha, aí a gente foi parar Freud, que né, se envolveu e como é que era isso dentro da própria psicanálise, por que isso acontecia. Esse foi o desejo que a gente fez e a volta que a gente deu, tá? Volta um pouquinho na questão do pioneirismo. Já na live passada, você falava do pioneirismo da Sabine Spielrein, primeiro, em relação ao conceito de pulsão de morte, e que muitas vezes foi ela a autora citada e não Freud. A questão do devir, né? E em relação... E aí eu queria também escutar um pouquinho para esclarecer para quem está escutando a live. É sempre importante, acho, levar em conta quem está com a gente aqui na cena. Porque não é uma cena incestuosa, é uma cena pública. Vamos lá.
Como é que se dá, talvez antes do período da psicanálise, como é que se dá a incursão da Sabina no campo da educação? Então, isso é muito bonito, porque ela vai para o Congresso de Haia levar aquilo que eu contei na última live, que é a teoria que ela faz de que a linguagem nasce de uma massa, né? E ela fala dos 3 estágios da linguagem. Aí ela descobre, ela é convidada para ir para o Instituto Rousseau em Genebra, e lá no Instituto Rousseau estava se explodindo, né? Uma coisa muito nova, que era uma proposta pacifista de educação. Que ano que era esse? O Instituto Rousseau, ele é fundado em 1912, mas o auge, que começa mesmo todos os experimentos, que Sabina vai, que Piaget vai, Claparède, Beauvais, e que se cria a Maison de Petit, fazendo experimentos com criança, observação de criança. Quando começa a se ver que a criança é que tem que apontar para o adulto onde ela quer ir, e não o adulto apontar para a criança onde ela deve ir. Né? Isso é a inspiração do Rousseau, por isso se chama Instituto Rousseau. Então, veja, nesse momento... Eu tive o cuidado de ler Emílio, ou da Educação, do Rousseau. Quando eu fiz o meu mestrado há 20 e poucos anos atrás, na USP. Olha só, eu li também na filosofia há muito tempo. Mas o que importa é esse espírito de que a criança é o protagonista da cena educativa. Então, o que acontece? Antes, os professores eram os eruditos. E as crianças tinham que papagaiar o que o professor erudito falava. Ora, no Instituto Rousseau começa, pela primeira vez, a se fazer a educação e formação dos professores. Para lidar com as diferentes idades das crianças. É a primeira vez que isso acontece. A primeira faculdade de pedagogia e de psicologia é em Genebra. Só deixa eu te falar Instituto de Rousseau. Um ponto importante que está na página 371 do livro História Social da Criança e da Família, se eu não me engano, que ele vai retomar um pouco as ideias da época, o Felipe Arrier, ele diz assim, quando começa a ideia, tem uma frase que me marcou muito, tentava-se penetrar na mentalidade das crianças para tentar adaptar a seu nível os métodos de educação. Interessante que quando surge, e aí tem uma outra frase que eu acho bárbara, nesse mesmo capítulo, diz assim, as crianças, que é a ideia de jardim de infância, as crianças são plantas jovens, que se forem bem regadas e adubadas, crescerão saudáveis. Né? Porque eu acho que tem algo importante, que quando começa a surgir essa preocupação com os efeitos da posição do adulto na criança, começa a haver também uma preocupação da posição do adulto em relação a ela. Percebe? Que eu acho que é algo importante aí, que a criança passa a ser levada em conta na cena. Até então, ela não era levada em conta. Isso. Como sujeito. Isso, nos artigos da Sabina, todos sobre criança, a gente vê que a criança, para ela, é um sujeito. E no Instituto Rousseau, a criança está sendo um sujeito. Ela está se estudando o que é cada fase do desenvolvimento psicológico da criança. Como a criança começa a pensar, tanto que a coisa parecida do Piaget e da Sabina, que eles querem saber como a criança pensa, como a criança fala, quais são as várias etapas desse desenvolvimento, né? Tá. Eles só vão depois pensar diferente, porque Sabina Spielmann não fica só no plano da lógica epistemológica genética.
que o Piaget vai ficar. Ela sempre a linguagem para ela nasce do inconsciente. E, portanto, o pensamento, não existe pensamento sem linguagem. Então, o pensamento também tem suas raízes no inconsciente. Ou como ela vai mostrar no último artigo dela, que o pensamento tem suas raízes nas imagens sinestésicos visuais. Que a criança Perdão, repete essa última frase, que o pensamento... A origem do pensamento está nas imagens sinestésicos verbais. Desculpa, sinestésico visuais. O que é sinestesia? Sinestesia é a imagem que a gente tem do funcionamento do músculo, das articulações. Tudo que a Sabina pensa é o precursor da ideia de imagem consciente corporal, de integração da Françoise Doutor. Claro. Da integração somatopsíquica do Winnicott e da mentalização do Pierre Martin na psicossomática. Sim, Rubens Marcelo Volles. Trabalha muito tempo. Veja bem, ela fez o último artigo dela, ela trabalha com desenhos de olhos fechados e abertos de crianças. São 17 desenhos que ela analisa. E ela vai mostrar isso. Que a criança, ela pensa primeiro com o corpo. E depois agora... pelas imagens. Vou fazer uma provocação. Fazer uma provocação. Vamos lá. Isso é o próprio conceito de pulsão, né? Porque quando a gente entra nessa apreensão do mundo a partir do corpo, a gente está falando também de uma apreensão do mundo, né, a partir das sensações que esse mundo produz e de uma linguagem que vier nomear o que acontece com esse corpo, né? Eu acho que nisso, eu acho que poder, assim, qual é agora a gente entra no pioneirismo da educação e da psicanálise juntos, talvez, porque veja, o Freud já nomeava isso, né? Quer dizer, da questão da dimensão pulsional, da criança perversa polimorfa, né? Lá no Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, ele vai falar do esquema do pente, dos traços minêmicos que vão se escrevendo, vai falar da primeira experiência de satisfação, que é corporal, mas que fundamentalmente escreve uma marca minêmica. O Winnicott vai falar, né, da experiência de onipotência do bebê e por aí vai. Mas o que tu acha que disso que a Sabine Spielrein traz marca uma diferença, né, com essa produção, né, tanto do Freud, ou dessa teorização básica, né, da pulsão, ou do corpo pulsional? Enfim, contigo a palavra. É muito interessante essa pergunta, porque justamente acho que a diferença, a única coisa que Sabina não vai concordar com Freud é que Freud diz que o pensamento da criança é alucinatório visual. E ela vai dizer que mas que é alucinatório visual, antes de ser alucinatório visual, ele é sinestésico. A criança pensa com o corpo, com a imagem do corpo, só que o visual é tão forte que fica apagado essas imagens sinestésicas. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa numa cisão corpo-mente, justamente ela vai dizer, é um pensamento descorticado, que é, por exemplo, o pensamento esquizoide, esquizofrênico, ou o pensamento lógico abstrato, que desfaz as suas raízes corporais, sinestésicas. Mas, vai, pode falar. Outro dia eu li um artigo muito interessante, que um homem teve uma dor na perna
e foi procurar saber o que era aquela dor terra. Fizeram uma tomografia e descobriram que a cabeça dele era cheia de líquido e tinha muito pouca massa cerebral. No entanto, esse homem funcionava perfeitamente, era um funcionário público, tinha família, filhos, e aí descobriram toda a importância da memória corporal. Que a memória corporal tinha traçados que compensavam essa falta de tecido cerebral dele. Tá, é uma coisa agora, surpreendente. mas peraí, mas sim, surpreendente. Eu acho que nisso a gente tem muito a descobrir ainda. Mas nisso entra numa discussão importante. A importância do recalque para a memória. Tá, porque veja, e mais assim, qual é a diferença disso que a gente está discutindo da posição do Piaget com a Sabine Spielrein? Porque veja, a doutora faz uma ruptura, já também, a partir dessa linha que a Sabine Spielrein traz, de uma imagem consciente, de uma memória inconsciente. Isso. Porque isso rompe com essa lógica que eu lembro o que eu quero. O Pedro Leodoro Tavares. Oi, Pedro! Entrando na live agora. Pessoal, mas assim, fala um pouquinho disso, quer dizer, a relação disso com o recalque, a memória e mais, isso de que maneira isso também se reativa, porque o que tu está falando, quer dizer, é algo que a psicanálise vem sustentando há algum tempo, e que, oi, ele tá mandando um oi lá, e que também tem a ver com o seguinte: a gente está num tempo histórico e cada vez mais o corpo biológico assume um lugar de valor, desqualificando a experiência psíquica e a experiência social e a experiência relacional. Percebe? Um empobrecimento violento da vida, promovido por várias coisas: governo atual, capitalismo, discurso da ciência, 4+1 do Lacan e por aí vai, certo? Mas queria discutir um pouquinho em relação a isso, a discussão que a gente está falando dessa... Por isso que eu estou achando muito contemporâneo esse trabalho da Sabine Spielrein. Porque o que ela vai falar? Da importância de ver e de ensinar a criança a ver e ensinar a criança a dar um destino ao que é visto. Então você pensa numa época de celulares, onde a criança fica mergulhada no celular e não aprende a ver o mundo em volta. A gente não nasce sabendo ver. Eu queria pedir um exemplo clínico, posso? Eu tinha um paciente... Posso dar um exemplo clínico disso que você está falando, que é importantíssimo? Eu tinha um paciente que, para poder enxergar... O celular está aqui, estou fazendo live. Pega um papel. Para poder enxergar algo, ele tinha que fazer assim, ó. Ele tentava quase se fundir com o objeto para tentar enxergar o próprio objeto. Essa distância não existia. Porque eu acho que é algo importante aí. Quais são as condições constitutivas de um sujeito que permita a ele ver? Também tem isso, né, Rê? Porque senão, quer dizer, claro, me fala um pouquinho, acho que é algo importante, ainda mais no tempo atual, que é o tempo das telas. Isso, porque o que ela traz é isso, que ela vai fazer esse desenho de olhos abertos e fechados e vai mostrar a diferença dos dois. E como justamente de olhos fechados tem toda uma comparação com os desenhos de amputados, por exemplo, que fundem o braço com o objeto. E tudo isso ela vai falar justamente para falar: precisa o adulto ensinar a criança a ver e dar um destino ao que ela vê. Claro. Quer dizer, seja no desenho, seja no relato, para que o ver se memorize. Então veja bem. Se memorize, não, se inscreva, né? Se inscreva. Não é só se memorize.
Escreve para Porque aí também tem uma outra dimensão, que é a do Walter Benjamin, que é a importância não só mostrar para a criança, mas que é a dimensão da narrativa que acompanha esse mostrar. Isso. Narrativa que o adulto faz e que depois ele pede para a criança dar uma narrativa, seja visual no desenho. Quer dizer que eu acompanhei em casa, em supervisão, de uma criança que só ficava no celular e que a análise dela foi simplesmente levá-la a desenhar, a olhar e desenhar, né? Claro. Então, veja, tem uma coisa aí muito atual nisso que a Sabina faz. Eu tenho também acompanhado casos assim também, sabia? De uma supervisora de Joinville, que deve estar assistindo, Tiane, de pacientes adolescentes que desenham sabe o que é lindamente? Porque tem uma diferença entre uma imagem que vem do outro, que é pronta, e na verdade tem uma outra diferença a ser marcada. Uma imagem que é produzida em massa para vários outros. E outra coisa é uma obra de arte, que é assinada por um autor, que não pode ser reproduzida. Percebe? Acho que tem algo aí, né, em relação a isso, que marca uma diferença importante, porque a gente vive num tempo, e eu acho que a discussão de agora ela é muito relevante, que é o tempo do império das imagens e da pobreza de narrativa sobre elas. Como se tivesse muita imagem e a gente carecesse de narrativa para dar conta dessa porra toda, meu. Então, é muita imagem. Eu queria só fechar com esse exemplo. Eu me vi uma cena dos meus filhos. Eu tenho gêmeos, estão no quarto, os dois vão fazer 15 anos agora, dia 8 de fevereiro. Na verdade, eu tenho 3 já, né? Porque eu casei e ganhei uma de presente, com a mesma idade, tudo igual. Então, na verdade, eu tenho 3 filhos. Veja só, que interessante. Quando eu ia fazê-los dormir, a infância inteira, quem colocava isso na cama era eu. E eu tinha que contar uma história. Eu tinha que dar a mão para eles. Eu estava no meio da cama dos dois, eram 2 camas de solteiro. E eu começava a contar uma história, né? E eu lembrei daquela passagem do Freud, do texto que diz assim, né? Fala comigo, e aí ele diz assim, não, mas quando você fala tudo se torna mais claro. É interessante, porque na medida que eles pediu para me recontar essa história, que era uma história de um polvo que capturava as crianças, o papai mergulhava no mar, salvava as crianças do mar, não sei o quê. E os dois ficavam emocionados, eu sentia no movimento das mãozinhas os dois. Eu tô falando de 2 anos e pouquinho. A força, a intensidade que ele segurava na minha mão mudava conforme o momento da história. E o momento mais perigoso era o momento que as crianças caíram no mar e o povo aparentemente ia pegar as crianças, o papai ia lá salvar as crianças desse povo gigante. Mas é bonitinho isso, porque eu estou lembrando justamente isso. Quer dizer, quando a gente pode produzir uma narrativa, uma história. Eu lembrei do livro do Edson Souza, que está sendo lançado agora, Sonhar o Amanhã. Isso produz uma diferença na relação com o próprio corpo e na relação com a própria vida. Vai lá, repete a palavra, desculpa. Com certeza. E quando você dá as condições para a criança conectar o corpo no desenho e com isso, quando você faz a criança poder ver conectada com o corpo e dá produzir uma narrativa, seja de um desenho, de uma dança, de qualquer linguagem que não seja verbal, mas também com a linguagem verbal, mas dá um destino para aquilo que é visto, fazer a criança pensar, produzir uma narrativa subjetiva. Tanto que a Sabina diz, é muito melhor na aula de geometria a criança fazer o desenho por ela mesma do que copiar um modelo. Porque ela vai estar integrando
com o próprio corpo. Agora, sim, pode falar. Para ela, o pensamento que está desconectado com o corpo, o pensamento abstrato desconectado com o corpo, é um pensamento descorticado, que produz patologias. E o pensamento conectado com o subcórtex e com o corpo, ela usa essa linguagem neurológica lá as descobertas da neurociência, né? Então, subcórtex como lugar da imagem visual. E o lugar de integração da memória corporal, das sensações corporais sinestésicas. E que a gente poderia dizer da imagem corporal inconsciente. Claro. Que também é integrada. Claro, agora, hoje, nos tempos atuais, que eu acho que é um ponto importante, cada vez mais a gente entra numa lógica. Quando eu lembrei dessa supervisionanda de uma outra cidade, essa paciente dela, ela é uma copista de desenhos. Mas tem algo importante aí, né, que é passivo de ser lido disso, quer dizer, ela é uma copista excepcional. Percebe? Ela faz aquilo com uma excepcionalidade impressionante. Né? Agora, acho que tem algo importante aí, tomando a lógica das escolas, tempos atuais, e pensando um pouco a partir da própria Sabine Spielheim, porque eu acho que essa é a ideia. Qual é o lugar da obra de Sabina hoje? Porque as pessoas leriam a Sabina hoje. Né? Essa é a volta que a gente precisa dar nessa live. Né? De alguma maneira, é como se hoje o que a criança produz é patologizado dentro da própria escola. Fato. Como? O que a criança hoje produz, é patologizado dentro da própria escola. Quer dizer, se espera de um adolescente de 14 anos que ele seja um pouco mais extrovertido e o adolescente está lá tímido, fudeu. Se a criança chegar à escola, né, e se espera dela, né, que ela fique sentadinha na carteira e ela não fica, cagou também. Ou seja, o que a escola tem feito hoje é feito quase uma seleção natural, nesse caso artificial, em nome de um certo modelo de família, um certo modelo de criança, em que, na verdade, o que a gente tem feito aí é um assassinato coletivo de um número absurdo de crianças. A última pesquisa da Anvisa, para quem está assistindo, a última pesquisa da Anvisa, no período escolar, 26,8%, é quase 30% das crianças brasileiras, quando entram na escola, recebem um diagnóstico de TDAH. Nossa. Isso é muito grave e mais, olha que o efeito absurdo disso, porque eu queria te convocar a pensar isso. São crianças que são encaminhadas ao neuropediatra a pedido da escola, muitas vezes obrigadas, quando implica em classes menos favorecidas, obrigadas a encaminhar para o neuropediatra, porque senão denuncia para o conselho tutelar, sai de lá com o diagnóstico de TDAH e com uma prescrição medicamentosa. Ritalina LA, Concerta e por aí vai. Essa criança que passa a infância inteira tomando Ritalina, Concerta ou algo do tipo, né, ou muitas vezes risperidona, inclusive, são as crianças que têm chegado, os adolescentes têm chegado no meu consultório completamente desorganizados, porque os pais começam a achar que educar um filho é medicá-lo. Sim. Né? Aí eu recebo um adolescente de 14 anos que enfiou a vassoura no cu, porque não tinha medida nenhuma na relação com o outro, nem com o seu próprio corpo, porque esse que botava a folha aqui. Né? E nessa hora, se colocou o que aconteceu? Quer dizer, a gente perde o fio do que a gente vem fazendo com as crianças. Porque eu acho que tem algo importante que aparece na live de hoje, disso, poder escutar essa criança, poder levar em conta sua produção, e mais, se a escola de hoje não está pronta para receber diferentes crianças, tem algo errado com a própria escola. Não com a criança, e muito menos com a infância, porque a infância de hoje é reflexo do laço social da nossa época. Queria escutar um pouco sobre isso aí. Não, acho que é isso mesmo. E acho que a Sabina
ela traz exatamente essa criança se constituindo aos poucos um sujeito da sua fala, que ela diz que não é nonsense, nunca é nonsense. A criança não fala sem sentido. Tudo que a criança fala tem um sentido para ela. Né? Basta escutar e deixá-la trazer isso. E outra coisa, essa origem da linguagem, que é na relação com a mãe, e não existe criança sem o outro. Mas essa mãe que vai também podendo se separar, né, para a criança constituir um objeto na falta, né, e começar a se apropriar da própria linguagem, tornando ela, em vez de uma linguagem voltada para si mesma, uma linguagem mágica, depois uma linguagem social. Depois ela vai dizer da origem do tempo da criança, que primeiro surge a noção de espaço, depois a noção de causalidade, e depois a noção de tempo. E o tempo, primeiro é duração e depois é direção. Depois ela vai, quando ela for para a Rússia, ela vai trabalhar no jardim psicanalítico, jardim de infância psicanalítico. Conta um pouquinho essa história. Conta um pouquinho essa história da origem do jardim psicanalítico. Pessoal, para quem entrou agora, Sabine Spielrein, a psicanalista russa, que foi paciente do Jung, que se correspondeu com Freud, que o interesse sobre ela foi retomado na década de 70, em virtude da descoberta das cartas dela com Freud e com Jung, tá? E que tem uma importância fundamental. Renata Uller Kronberg, que é uma baita psicanalista, acaba de publicar o volume 1 e volume 2 das obras completas da Sabine Spielrein. A live de hoje é sobre isso e a gente está aqui esmiuçando detalhes maravilhosos desse volume 2 que é incrível. Eu vi um comentário aí, filhos órfãos de pais vivos. Acho que sim, né? Muitas vezes tem filhos órfãos de pais vivos. Pais que abandonam o filho à própria sorte, entregando o celular e se desfazendo digamos, do dever, mas apesar disso não é um dever, é uma tarefa trabalhosa e maravilhosa, que é educar um filho e abri-lo ao mundo. Depois que o Winnicott vai chamar isso de dar a conhecer o mundo à criança. É isso que Sabina fala, com ajudar a criança a ver o mundo e a representar para esse mundo. Rizinha, isso eu queria educação. Eu queria te perguntar um pouco a dimensão do impedimento, né? Porque para que a psicanálise não venha a ser tomada como sendo um discurso normativo sobre a educação, certo? Que eu acho que me parece algo importante. Tão importante que a posição da criança no discurso social atual, que lança inconscientemente o adulto numa determinada posição em relação a ela, que é uma criança poupada, uma criança assim quase como incapaz, tá? Outra, a posição da criança, e eu acho que isso o Lacan é muito sagaz no Nota sobre a Criança, quando ele vai falar da criança, da posição da criança na fantasmática materna, mas também na fantasmática parental. Porque, veja, o que a gente tem visto na clínica hoje são pais que se comportam como uma mãe. Tem lá um homem e uma mulher, tem um homem lá, né, o homem tá, né, barbudo, de pinto e tal, mas ele olha pro filho, ai, meu amor. Quer dizer, tem algo aí de homens também muito espelhados nas próprias mães e mulheres para poderem se dirigir, né? E o que acontece hoje, né, é interessante, né? Como se a lógica da intervenção na família fica pouco operante, porque são casais que orbitam em torno dos filhos.
E se perdem como casal, orbitam em torno dos filhos, e nisso lançam os filhos num desamparo quase que absurdo. Queria discutir um pouco em relação a isso, porque assim, acho que uma coisa é a gente falar da importância de escutar a importância da criança levando. Mas, bom, agora eu acho que tem algo aí. Quando a criança está localizada em determinado lugar, na fantasia parental, por mais que alguém diga, e eu estou lembrando agora a Manoni, no livro A Criança Retardada de Sua Mãe, que por mais que os médicos digam, os psicanalistas digam, veja, propaganda, ei, tá ali. É quase como se a mãe depende da vida das crianças para viver. Queria discutir um pouco sobre isso, já que a gente está falando de educação e psicanálise, que eu acho que é uma dimensão que não dá de perder de vista, Rê. Só polêmica, hein? Mas você sabe, isso me faz lembrar o texto da Sabina, Contribuições para o Conhecimento da Alma Infantil. Num dos casos que ela traz, que ela analisou, que ela mostra perfeitamente como a criança, por um lado, ela vai... E na criança existem duas forças. Uma força regressiva, incestuosa, quando ela se situa no fantasma dos pais, no fantasma incestuoso dos pais, e uma força libertadora, que quer ir para frente, para a própria vida. No caso da própria Sabina, quando ela é criança, falou para os pais que ela sentia uma força que queria levar ela para longe da família para encontrar uma pessoa para ela. O pai dela teve um chilique. Tá, mas pode falar uma coisa? Não, mas eu acho que é lindo isso. Pessoal, live 1 que a gente fez, a relembrou a Sabine Spielheim. Fala várias línguas. Ela foi apresentada de uma maneira interessantíssima ao mundo. O que também, eu acho que tem algo importante aí, Rê. Falar várias línguas. Estudar música, literatura, cinema, arte e por aí vai. Isso é o que dá força ao sujeito de sair dessa lógica, de voltar sempre ao mesmo ponto. Porque, veja, ficar na família é voltar sempre ao mesmo lugar. Sabe, eu falo do Casagrande César, que não foi um acaso, mas a obra do... tem uma frase, um filme que eu esqueci agora, que é um livro. Todos os lugares voltam a casa. Que é um pouco isso, quer dizer, quando a gente fica contando só com o que a família nos oferece, porque eu acho que é interessante. Quando a família exige dela a conexão com outras línguas, com outros estudos, com outros saberes, que não o deles, eles libertam essa vida. Sim, só que eles exigiam demais dela, o desempenho dela. E quando ela queria ir embora, o pai não queria que ela fosse. Dizia que ameaçava se matar, entrava no quarto e ficava num surto depressivo. Isso fez parte do sofrimento psíquico da Sabina Spielheim, porque ela queria se libertar. E o grande benefício do Jung e do Bloiler é que, a partir da análise dela e da terapêutica do Bloiler, que levou ela a já se tornar uma médica psiquiatra, estagiando em Berkeley, isso deu os instrumentos dela ficar longe da família. Ela só vai voltar para perto da família em 1923. Quer dizer, ela volta para casar, depois vem para o Ocidente de novo, e só depois, em 1923... Oi? Voltou a cortar. Não, mas veja, a gente vai precisar encerrar agora, Rê, mas dentro dessa última frase, né, eu acho que a live de hoje foi linda, porque a gente conseguiu trazer para questões muito atuais. Né, a vivacidade da obra a qualidade dela. Isso, mostrando a qualidade dela. Ela é atual, ela
ela tem o que dizer hoje. E por isso essas obras completas em português, né, que é a terceira língua que essas obras vão estar publicadas, né, em russo, alemão e português. Né? Gente, eu queria falar para vocês da genialidade da Renata Udler Kumbeck, que está com a gente hoje. Ela é... Não, você é genial, Renata, você é genial. Mas, e eu acho admirável, porque me dá um tesão danado escutar alguém, no sentido não sexual, mas assim, tesão de vida, escutar alguém tão interessado no que o outro tem a dizer. Né? A Hannah Arendt, no Entre o Passado e o Futuro, tem uma passagem importante, né, em que ela diz assim, no capítulo 5, acho que é a crise da educação, em que quando a gente perde os fios que nos ligam ao passado, a gente perde a nossa própria história. Então, na verdade, retomar Sabine Spielrein é sustentar a nossa ética diante de um legado da psicanálise. Sustentar nossa ética diante da complexidade da vida que se coloca hoje e que a gente precisa necessariamente da história para entender o que se passa hoje, para não cair no absurdo dos dias atuais de dizer que a história não se passou, que ela não aconteceu. Ou seja, sustentar que as marcas estão escritas e que elas produzem efeitos. A gente está lançando um livro agora. Eu lembrei do texto do Edson Souza, chama-se Psicanálise, Clínica Social, que isso vai sair pela editora Galma. E o Edson Souza, no seu artigo, que é o último do livro, diz assim, se a gente não reconhecer as cinzas e as marcas de uma história, como se essa história não tivesse existido. De alguma maneira, né? Essas lives têm cumprido essa função, porque também eu me proponho aí nessa lógica, obviamente, que são feitos com os professores, compõem os cursos. Esqueci até de dizer, né? A Renata compõe o corpo docente da pós em psicanálise da Clínica Cultura, do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Esqueci. É o que menos me importa, o que mais me importa é poder escrever de alguma maneira uma narrativa, uma experiência e um testemunho sobre esses dias tão nefastos e sombrios atuais, né? E eu acho que de ter aqui numa live aqui hoje foi de uma claridade, de um sol lindo no meu dia de hoje. Eu agradeço. A minha paixão sustentada tem a ver com visibilizar as mulheres e o discurso das mulheres na psicanálise, né? Quer dizer, precisa tornar visível, como diz a Sabina, esse pensamento de uma psicanalista mulher pioneira, né? Acho que isso é muito importante. Né? E como você vem trazendo também nas suas lives muitas novidades, né? Que estavam invisibilizadas, né? Sim, sim. É bom, eu acho que essa é a ideia, né? A gente não veio no mundo a passeio, estamos aí para isso, para compor juntos e tentar fazer do mundo algo diferente do que está colocado. Afinal de contas, né, assim como o Ciro, a língua depende da comunidade dos falantes para poder existir. O mundo também depende de cidadãos responsáveis que se posicionem na polis. Acho que o recado está dado. Te amo, tão uma linda, uma querida. Foram lindas as duas lives. De verdade, de verdade. A todos que assistiram. Pessoal, a editora Blucher, né? Tá lá, pré-venda do volume 2. Por favor, tenham em casa. Do volume 2. Isso. Então tá. Pessoal, beijo. Eu vou encerrar. Tô comigo que o Instagram encerra por nós, tá bom? Beijo. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. E a gente fala. Boa noite. Obrigado. Sim. Boa noite.